Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. Continuação de bom dia, ouvintes da Rádio de Cabo Verde. Como já dissemos, hoje o município da Praia está em festa porque assinala precisamente o dia do município e connosco neste Café Central temos o habitual colaborador da RTC, o professor e um homem também sempre atento às coisas de Cabo Verde e do mundo e naturalmente também desta grande cidade, deste grande município que é a Praia, José Maria Semedo, a quem cumprimentamos. Olá, bom dia. Bom dia e bom dia do município. É o que nós desejamos que seja de facto um dia importante, mais um dia para refletirmos sobre aquilo que na verdade tem sido o papel desta grande cidade, a cidade capital do país. E hoje em dia, como é que nós podemos falar da projeção, do dinamismo socioeconómico e cultural da cidade da Praia? Estamos num bom caminho ou ainda há muita coisa a percorrer? Bom, estamos nos dois sentidos. A Praia é uma cidade que tem crescido muito a partir da segunda metade do século XX, principalmente no último quartel, e neste momento é um peso importante em termos demográficos no país. A Praia, a cidade em si representa quase um terço da população de Cabo Verde. Bom, havia que o dia propriamente não é da cidade, é do município. É do município, pois. O dia da cidade, sim. Já passou. Exato, a cidade foi assinalada no dia 29 de abril. De abril, pois. Esse dia assinala, sobretudo, a transição entre a Praia como capital da província de Cabo Verde e a Praia como capital do país. Porque o dia 19 de maio ocorreu exatamente numa fase de transição para a independência. Foi maio depois do 25 de abril, havia uma situação ainda tensa à volta do processo da independência e houve uma ocorrência de âmbito político que marcou esse dia. E o governo Cabo Verde, logo depois da independência, entendeu por bem assinalar o dia do município, em homenagem a esse facto. Bom, realmente em relação à Praia, portanto, de facto consolida-se depois da independência como a capital do país, mas como sabemos, a independência ocorre no momento de grande seca no país. Portanto, o último período úmido que nós estamos, não é só em Cabo Verde, em todo o céu, foi o período de 49 a 67. 68 começa um período de secas frequentes e por vezes muito acentuadas. Estamos a ver aqui o ano de 72, 77, que chegou quase nada. Isso provocou uma grande imigração para a cidade da Praia. Mas, com a independência, a Praia ocupou outras funções, que eram apenas uma província ultramarina, e passa a ser a capital do Estado. Portanto, como capital do Estado, há toda a representação diplomática, há toda o início das primeiras infraestruturas que davam dignidade à capital do Estado, e esses fatores também contribuíram para a atração demográfica e consequente crescimento da cidade. Porque no horizonte da independência, se nos lembrarmos, a Praia era o platô. Havia a cidade da Praia, que era circunscrita ao platô, a famosa cidade de Três Ruas. Depois havia um bairro só, o bairro Craveiro Lopes. O resto eram subúrbios. Juridicamente havia a cidade, um bairro e os subúrbios. Subúrbios, como é óbvio, eram administrados em termos semi-rurais. Foi esse o cenário da cidade no horizonte da independência. A energia elétrica estava no platô, na Avenida da Fazenda, na Avenida Chasso António até o bairro da Capela e o bairro Craveiro Lopes. O que era administrativamente tem a figura legal de cidade. E os subúrbios, como é óbvio, eram o platô também era e o platô sempre caracterizado como um espaço da elite. Com o espaço urbano. Cabo Verde sempre uma característica muito especiais mesmo dentro dos colónios portugueses, porque era um país pobre. E a capital do país era uma capital pobre. Portanto, havia ruas, os funcionários administrativos de alto escalão habitavam, como é óbvio, no platô, o governador e os altos cargos militares civis, mas mesmo o próprio platô quando tinha bairros pobres, como Ponta Belém, por exemplo. Ponta Belém era tido como um bairro pobre, como a zona pobre da cidade. Dominava a pobreza. É um cenário muito diferente do que conhecemos hoje em dia. Porque pós-independência, sobretudo nos finais da década de 80 e durante a década de 90,
que nós temos as infraestruturas urbanas, só são previamente urbanizados, casos de Palmarejo, São Felipe, Cidadela, e agora com essa infraestruturação urbana e o próprio crescimento económico da praia e do próprio país, verifica-se que, portanto, hoje em dia, sim, podemos falar de bairros onde vive a classe média e alguma classe média alta, e bairros, de facto, como posso dizer, Casa Lata, Cobom, Safende, Eugênio Lima, que são bairros, de facto, e efetivamente de classe muito mais pobre. Ou seja, portanto, o que acontece depois da independência, sobretudo nos finais do século XX, temos uma maior discrepância urbana. Portanto, aparece classes, de facto, com melhores construções, com condições de infraestruturas, alojamento e até de rendimento, e ao mesmo tempo parece bairros tão pobres, como essa diferença não era tão grande no horizonte da independência. Mas esta discrepância urbana, nota-se que todos os anos depois ainda continua a sentir-se, continua a fazer efeito. Não continua a sentir-se. Talvez é algo que já ultrapassou o controle da Câmara ou mesmo até do Governo Central. Portanto, aliás, não é por acaso que na Constituição terá sido a ideia de criar o Estatuto da Capitalidade. Porque a complexidade da gestão das capitais, não é exclusivo Cabo Verde, da Carta, o Estatuto Especial, vamos ver que Lisboa, Paris, os grandes centros urbanos, as capitais, sempre têm um estatuto especial em relação ao país, porque vai convergir não só a presença do governo e as relações internacionais da capital com o exterior, mas é importante, o centro de capital em relação ao país. Por exemplo, vamos ver, 19 de maio é feriado na praia. Mas inevitavelmente o país é afetado, porque se a praia não funciona, há vários serviços que dependem necessariamente da funcionalidade da capital. E até conexão com o exterior, há relações internacionais, há necessidade de gestão das organizações internacionais a que pertencemos, onde a capitalidade inevitavelmente veio de cima. Deixa-me fazer a seguinte pergunta. Quer-se discutir esse aspecto. Sem querer retirar naturalmente o dia do município 19 de maio, dia do município da Praia, considera que, uma vez por ser a capital do país, onde administrativamente temos um conjunto de serviços da República e, como o senhor já disse, também as outras ilhas e municípios acabam por ser afetadas no dia do feriado municipal, considera que o 19 de maio devia ser também um dia celebrado a nível nacional? Não é necessário, porque de facto o que ocorreu, ver efetivamente, o que ocorreu nessa data marca uma etapa transitória entre, digamos, aquilo que chamaríamos a luta de libertação para a independência, protagonizada pelo PAIGC, com a luta armada na Guiné, mas a luta crescente em Cabo Verde, mas logo depois de 25 de Abril houve um momento em que, pronto, as pessoas imediatamente tiveram a ideia de que o país ia caminhar rapidamente para a independência, pronto, com a relocação das Forças Armadas Portuguesas que estavam na Guiné, porque Portugal reconhece imediatamente a necessidade de chegar a um acordo para a independência de Cabo Verde. Pronto, houve mobilização da tropa portuguesa que estava na Guiné para Cabo Verde. Pronto, quer dizer, ambas as partes teriam tido perda de alguma paciência e teriam precipitado em coisas que não eram necessárias. O que acontece é o seguinte: quando os jovens que estavam ligados ao PAIGC aqui na praia viram a vinda de um grande contingente de militares que são da Guiné para Cabo Verde, que gerou um certo stress em relação à paciência de entender que a independência de Cabo Verde também estaria mais cedo ou mais tarde no processo de negociação. Portanto, houve uma certa tensão entre os jovens, sobretudo da praia. Há um foco bem identificado que até foi jovens do Ponta Belém, e geraram algum desentendimento e levou a alguns atos de violência. Ainda bem não houve mortos ou feridos, portanto, entre a tropa portuguesa e digamos, militantes do PAIGC que estavam na praia. E aquilo, claro que aquilo gerou uma situação de grande stress social aqui na Serra da Praia. Foi nesse dia, 19 de maio, e daí, depois da independência, entendeu-se comemorar essa data em relação à praia. Não se vê que havia também problema a nível nacional. Portanto, aquilo de facto eu acho que a praia, porque eu não diria mais feriados, porque acho que já temos feriados que chegam. E Cabo Verde temos que começar a discutir em termos de reduzir o número de feriados. Já temos feriados a mais.
Eu gostaria de regressar a uma questão que o senhor também introduziu aqui a nossa conversa há instantes, quando falava da discrepância urbana que persiste, também de pessoas que vivem em situações extremamente difíceis do ponto de vista socioeconómico. Isto vamos encontrar nos vários pontos de Cabo Verde, mas como estamos a falar do município da Praia, nota-se que sucessivos governos locais, lideranças camarárias, têm estado a fazer um esforço, mas talvez porque há uma enorme pressão também demográfica sobre a capital do país. Isto tudo acaba por, digamos, tornar a situação mais complexa em termos da satisfação das necessidades reais dos cidadãos. Exato, complexa na Praia, mas realmente é um problema nacional, também do ordenamento do território, ao nível dos municípios. Porque veja que onde há grandes discrepâncias urbanas, que estou falando dos centros urbanos, temos na Praia, no Mindelo, no Sal, na Boa Vista, ou seja, onde os centros urbanos crescem muito rapidamente, embora as motivações sejam diferentes. O caso do Sal e da Boa Vista é mais motivada pela infraestruturação turística, porque são ilhas que cresceram rapidamente. Foi necessário mobilizar a mão de obra em outras ilhas e até em outros países, porque temos imigrantes dos países vizinhos. Portanto, aqui a gestão do território urbano não foi acompanhada pela instalação dos migrantes que chegavam. Portanto, daí aparece. Tem Praia Mindelo, longa data, já isso é mais antigo. Praia Mindelo tem uma longa data, não houve uma integração dos imigrantes que chegam das outras ilhas. Portanto, das outras ilhas do interior, no caso de Santiago, no interior de Santiago. Mas São Vicente recebe gente de São Nicolau, de Santo Antão, que também tem, portanto, é um problema nacional. Essa questão do trabalho é nacional. Portanto, a questão de criar condições de alojamento, de habitabilidade, de emprego, de melhorar as condições de vida dos bairros, dos excluídos, digamos, entre aspas, os que têm menos condições de encontrar casa, habitação, água, energia elétrica. Isso é um problema nacional. Sim, vamos encontrar isto em todos os pontos. Vamos encontrar praticamente em todos os pontos do país esta situação. Uhum. Agora, o que a Praia tem de especial é o grande crescimento, porque a Praia, considerado, cresce mais. O crescimento gera muita coisa, que às vezes que não é tão visível à primeira vista. O próprio mercado, quer dizer, há um grande mercado. Esse mercado para tudo, para coisas boas e para coisas más. Digamos, um gatuno, um ladrão, ou um thug, como se chama hoje em dia, tem muito mais chance de encontrar coisas para roubar na praia do que, por exemplo, na Somada, ou no Trafal, ou no Maio. Porque, ou seja, que o crescimento também gera essas coisas desagradáveis que acontece nos centros urbanos, nos grandes centros urbanos. Pronto, isso parece que a Praia tem que ter. O estatuto de capitalidade, o que deve ter em conta é a questão só do alojamento, a questão do emprego, a questão da segurança, a questão de saúde, a questão de circulação interna na cidade. Porque, veja, nas horas de ponta, algumas avenidas da Praia estão saturadas de trânsito. Tem-se de pensar muito seriamente a questão do trânsito na Serra Praia, nomeadamente acesso aos hospitais, às instituições de abastecimento aqui na cidade, dado o seu rápido crescimento. Mas também há uma série de infraestruturas que a praia carece. Quer dizer, em teoria temos água praticamente por todos os bairros da praia, mas temos que há grandes carências em termos de abastecimento. Sempre há uma desculpa por água não aparecer. E é algo que, pois há bairros que são muito mal abastecidos. E como sempre, há sempre uma desculpa. Entretanto, temos perdas de água na rua que ninguém se responsabiliza. Temos conexão clandestina na rede de energia, porque a conexão clandestina não é o cidadão que é culpado. É quem gere a rede, é que deve saber disso e cuidar da gestão da rede, e não o cidadão comum. Este estatuto especial para a Praia, enquanto capital do país, é algo que tem sido discutido há vários anos. Há necessidade aqui de um consenso nacional sobre esta matéria? Eu acho que é difícil, porque veja que os partidos só se lembram do estatuto, de levar o estatuto ao Parlamento na fase no calendário da campanha ou pré-campanha. Ou seja, que com a dada dimensão da praia e o peso político que tem a nível do país, os partidos têm tentado usar a campanha ou a pré-campanha para levar esse conteúdo a capitalidade. O que leva a oposição sempre a votar contra. Para neste caso temos um cenário em que os dois partidos que podem governar o país, que é o PSV
e o MPD, todos já levaram o estatuto ao Parlamento e todos já votaram contra. Então qualquer coisa não está errado. Ou definitivamente não há consenso ou há consenso e passa. Mas o agendamento do debate sempre aparece já na reta final do mandato ou na fase de pré-campanha ou campanha. E já sabemos qual é o resultado, evidentemente. Portanto, porque eu acho que nunca foi levado a sério pelos dois partidos, embora seja na Constituição. Mas é preciso que a sociedade entenda qual é o papel do estatuto. Não é transformar a praia no maior comedor do país. Claro que não é nada, nunca posso ser discutido nesses termos. O estatuto do capital é apenas administrativo, até o termo já diz isso, e ver que dar o seu tamanho, dar o seu peso a nível do país, tem de ter uma administração diferenciada. É isso que deve ser discutido. Ter uma diferenciação, uma gestão diferenciada, até tem de ser pensado em termos como essa gestão diferenciada pode beneficiar a todo o país e aos outros municípios. Porque parece que as pessoas estão a entender isso como uma forma de centralizar todos os recursos e todos os dinheiros na praia e prejudicar o resto do país. Ninguém pensa dessa forma, evidentemente. Claro que ninguém se aceitaria um estatuto administrativo especial nessas condições. O especial tem de ver com a função da capitalidade. Mas o facto de até ainda esta proposta não ter sido aprovada no Parlamento, o que há aqui? Cada um a tentar puxar a brasa à sua sardinha ou nem por isso? Não há entendimento mesmo entre os partidos? Eu acho que não há entendimento e há uma visão excessivamente eleitoralista, que vai manipular as datas da sua apresentação. Por isso, é que tão claro, todos já votaram a favor, todos votaram contra. Portanto, isso já ilustra, já dá para entender. José Maria Semedo, a praia que está a tornar-se também num grande centro de acolhimento e organização de eventos internacionais. Eu refiro-me, por exemplo, a conferências, a grandes concertos. Temos dois grandes momentos da cultura que ainda há dias já aconteceram. Estamos a falar do Atlantic Music Expo e também do Crioulo Jazz Festival. Tivemos este fim de semana o Festival da Gamboa, mas também há grandes outros eventos que são realizados do ponto de vista da economia, da cultura, do desporto, da tecnologia, e é preciso que a praia efetivamente ganhe-se, digamos agora, esse estatuto de também um grande centro de organização de eventos internacionais, não só para projetar a praia, mas o país também. Bom, é possível, eu não diria, porque não só a música, a praia, até a Unesco listou a praia entre as 80 capitais a nível mundial que organiza grandes eventos musicais. A praia chegou a estar nessa lista. Agora, em relação a outros encontros internacionais, faltam-nos infraestruturas básicas. Até começar pelo aeroporto. Veja, por exemplo, imagina se o presidente americano se vir visitar Cabo Verde. Ele não pode entrar na praia, porque o Air Force One não aterra na praia. Portanto, e depois também temos que ter rede de hotéis. Portanto, nós nesse momento não estamos em condições de concorrer como, por exemplo, Dakar, Abidjan, ou para não ir muito longe, ou mesmo se calhar mesmo no Aquixote, que, pronto, ou seja, há infraestruturas adequadas para países que querem transformar-se em grandes centros. Mas tem uma rede de hotel adequada. Mas ainda não são infraestruturas. Ter uma rede de água pois. Em termos de hotéis, aeroporto e serviços, outros. Exatamente, hotéis, aeroporto, abastecimento de água, energia elétrica, segurança. Imagina que vem uma delegação internacional e é roubado na rua, apanha um caça-bode. Como é que vamos justificar esse comportamento? Ou seja, portanto, temos que ser realistas. Eu acho que devemos trabalhar. É uma ambição possível. Aliás, eu lembro quando houve conflitos em Abidjan, já muitos anos atrás, é que algumas organizações internacionais saíram de Abidjan por causa da instabilidade da Costa do Marfim. Era um momento oportuno, por exemplo, para Cabo Verde entrar em cena. Mas deparámos imediatamente com infraestruturas básicas. Porque não é só dizer que somos moráveis, a palavra morabeza, ou coisas que até têm muito pouco sentido, que nós utilizamos, não é suficiente para atrair um turismo de conferência a nível nacional. Temos espaço, algumas salas, eu vejo a Assembleia Nacional, vejo o Centro de Conferências da UNICV, como salas que têm condições para organizar eventos de cariz internacionais.
mas nos faltam outras coisas básicas. Ou seja, em termos de transporte urbano, sim, sim. Transporte urbano, segurança, civismo. Eu lembro da década 90, nós organizamos uma reunião no âmbito de educação ambiental com os países do SILS, e houve uma pessoa que teve problema, um senhor quase teve ataque cardíaco. E levar ao hospital para nós foi um grande problema. Temos de ver também se o nosso serviço hospitalar, a rede hospitalares que temos, pode dar cobertura a eventos de envergadura internacional, com todo o respeito que eu tenho pelos nossos amigos médicos, pelos hospitais, mas vamos ver se temos equipamentos, condições de prestar um serviço hospitalar a um grande evento internacional. Ou seja... E sem falar da segurança, quer dizer, temos que ser realistas. O sonho é lindo, devemos de facto trabalhar, não é só Cabo Verde, só praia, qualquer dos outros centros urbanos do país, trabalhar nesse evento, mas enquanto capital do país, porque há eventos que em regra são organizados nas capitais, temos de reconhecer as nossas limitações. Ou seja, a par de todas essas condições que são desafiantes, que têm de ser criadas, né? Temos, e da marca Cabo Verde, País de Morabeza, há aqui, como o senhor referiu, a questão de segurança, da saúde, da criação de toda uma rede de infraestruturas e de serviços e de qualidade, e que irão efetivamente projetar Cabo Verde e projetar o município da Praia. Então, há aqui ainda muito trabalho a ser feito. Há muito trabalho. Nós operávamos, o que nós chamamos de Morabeza em Cabo Verde, é o que no Senegal chamam de Tearanga. O Senegal tem o seu Tearanga, ele no Tearanga tem infraestruturas, então compara com países próximos. O Tearanga tem infraestruturas, nós temos Morabeza e faltam-nos infraestruturas. Portanto, aí temos de ver como sonhar menos e trabalhar mais. Morabeza, vejo isso. Morabeza só... Embora o sonho alimente, sim. O sonho serve de horizonte para criar cenários futuros, mas talvez é projetar cenários que são mais execuíveis e trabalhar mais. É o que precisamos em Cabo Verde. Na praia, em todo o país. Não é só no município da Praia, também nos outros. Não ficarmos somente no Morabeza, Sol e Praia. E, aliás, Sim. Este é um debate que já tem sido feito na sociedade, no sentido de mudarmos o chip e dar aquele tal passo, né? Aquele outro passo importante que nós precisamos a nível do país de uma forma geral. Nossa conversa está quase na reta final. Que mensagem o senhor aproveitaria já agora para deixar também, enquanto um cidadão atento aos assuntos que marcam o nosso país e, no caso concreto do município da Praia, qual seria a mensagem que deixaria ao cidadão praense neste dia de hoje? Como estamos a conhecer a Praia como capital do país, a mensagem seria não só para a Praia, mas para o país inteiro. Eu acho que, de facto, já que estamos no 50º aniversário da independência, é bom que façamos uma reflexão sobre o ponto de partida, porque eu consegui viver isso, não é? De onde partimos, aonde chegamos. Pronto, fomos longos, efetivamente. Conseguimos fazer muita coisa. E, entretanto, a estrutura malta jovem não está muito satisfeita. Porque eu, como professor, sou professor da UNICV, eu vejo que os jovens estão a terminar o curso e a emigrar. Portanto, essa imigração da massa jovem, de quadros, muitos técnicos qualificados, deve-nos a pensar, a refletir muito mais sobre o nosso país. Talvez tenhamos que criar uma nova utopia, porque nós começamos o país com a chamada utopia da reconstrução nacional. E o que motivou quase todos os quadros que fizeram curso de 75 a 85 voltaram em massa. A maior parte dos quadros formados em diversos países, Europa de Leste, América do Norte, Brasil e Portugal, voltaram. Neste momento, mas quase não estão a voltar. Portanto, muitos jovens estão em percurso, já não voltam, muitos jovens estão a emigrar, ou nós que vivemos o horizonte da independência não conseguimos criar condições que eu nem chamaria Morabeza, vamos dizer, condições dos jovens de sonharem com o país em franco desenvolvimento. Talvez tenhamos falhado em alguma coisa. Entretanto, acho que essa reflexão é necessária para o país. E também que o nível das câmaras municipais, não só da Praia, mas de todo o país, sobretudo em ilhas que estão a perder a população, ilhas estão a perder a população, é uma coisa que tem sido muito a sério refletir em Cabo Verde, e que as câmaras trabalhem para
para ter melhores condições de vida para os seus cidadãos, para os seus residentes. E não é que eu seja contra a imigração, a imigração é boa quando a pessoa procura trabalho dentro do seu território nacional onde haja melhores condições, mas que essas condições se criem no âmbito do espaço municipal. Mais uma vez, nossos agradecimentos por estar connosco e sempre disponível em colaborar com a Rádio e Televisão Cabo-Verdiana, maiormente neste dia especial, que é o dia do município da Praia, e nesta reflexão que fizemos sobre aquilo que tem sido o percurso, os desafios e também aqui perspectivar a cidade, a praia, o município para os próximos tempos, perante toda uma rede de complexidades, é verdade, existentes, sociais, económicas, culturais, em termos de infraestruturas, mas há que acreditar sempre que amanhã é outro dia e será sempre melhor. Exatamente. Muito bem. Pronto, então, obrigado. muito bom dia e bom dia do município. Igualmente para si, um bom dia, foi um prazer. Muito obrigado, boa semana. Ok, então muito bem, bom dia. Bom dia para si. E assim, caro ouvintes, tivemos a conversa com José Maria Semedo, professor universitário, e que aqui trouxe a sua colaboração neste espaço do Café Central a propósito deste dia do município da Praia. A continuação de um excelente dia com a sua Rádio de Cabo Verde.